O Papa São João Paulo II, o grande apóstolo da misericórdia, foi ele que canonizou Santa Faustina, foi ele que também, vamos dizer assim, colocou a festa da misericórdia, porque a festa da misericórdia não foi criada pelo Papa São João Paulo II, foi um pedido de Jesus para Santa Faustina, mas foi o Papa São João Paulo II que no ano 2000 reconheceu esse pedido, que é verdadeiro, e colocou o domingo depois da Páscoa, conforme o pedido de Jesus para Santa Faustina, como o dia da misericórdia. Então o Papa São João Paulo II é fantástico e eu vou começar contando aqui uma experiência pela sua intercessão. Aqui está o meu diário espiritual, não todo ele, mas desde o início, quando entrei no seminário. Então aqui é o meu diário espiritual, que eu vou comentando alguns aspectos importantes, algumas luzes. E hoje eu abro aqui para partilhar com vocês. No dia 2 de abril de 2005, eu não sei se vocês sabem ou se deram conta, é o dia da morte do Papa São João Paulo II. E eu, quando voltei para casa, eu escrevi isso aqui, que foi naquele dia que a gente rezou o terço na Praça São Pedro, eu estava na Praça São Pedro, e o Papa veio a falecer naquele momento. Eu vou ler, certo? O que eu escrevi. Eu escrevi também em espanhol, então eu vou fazer aqui uma tradução um pouco não muito aberta. Estamos aqui em confiança e eu estou lendo aqui o meu diário espiritual. Dia 2 de abril de 2005. São a hora das 11h33 da noite. Acabo de chegar da Praça São Pedro. Às 9 horas da noite, começamos a rezar o terço, em meio a uma multidão que desde de abaixo da janela do Papa, do quarto do Papa, rezava comovida e com o coração em mãos, porque já se sabia que ele estava já nos últimos momentos. E aí desceu na Praça São Pedro um cardeal e ele convidou a todos que estavam lá velando nesse momento pelo Papa São João Paulo II para rezar o terço, a oração predileta do Papa. Quando terminou o terço, começamos a voltar para o ônibus. Quando estava saindo da praça, ouvi o cardeal dizer, fratelli sorelli, né? Era às 9h37. O Santo Padre partiu para a casa do Pai para seu encontro com Jesus. Depois a gente ficou sabendo que foi no quinto mistério, mas foi nesse momento que eles avisaram a todos, e todos já tinham terminado o terço, a oração do terço, e já estavam voltando para suas casas. E ele anuncia, Santo Padre partiu para a casa do Pai para seu encontro com Jesus. Aí eu continuo escrevendo no meu diário espiritual, Jesus, obrigado por nos dar este Papa tão maravilhoso, que soube guiar a igreja neste mar tão difícil do mundo. Quanto bem fez este Papa na minha vida. Tudo está consumado. Lutou o bom combate e guardou a fé, e agora está abraçando ao seu amor Cristo e dizendo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Maria, sem dúvida, foi quem levou o João Paulo II ao céu e o levou até Cristo. Depois, chegamos em casa e tivemos a bênção do Santíssimo. Quando a gente chegou no seminário, a gente fez a oração e tivemos a bênção do Santíssimo. Jesus, que eu possa ser fiel como o Papa. Maria, ajude-me a ser como ele. Foi isso que eu escrevi naquela noite no meu diário espiritual, no dia 2 de abril
de 2005. Esse Papa que lembro na minha juventude quanto bem, e foi para mim um exemplo para a minha vocação, tanto é que esse aqui é o santinho da minha ordenação, e eu coloquei como lema uma frase de São Paulo e uma frase do Papa João Paulo II. E essa frase é essa: Questo é um tempo meraviglioso per essere prete. Este é um tempo maravilhoso para ser padre. A frase do Papa São João Paulo II eu coloquei no meu santinho de ordenação. E no dia 3 de abril, também escrevi no meu diário espiritual, estive às 10h30 da manhã na missa na Praça São Pedro pela alma do nosso Santo Padre. O enterro foi bem depois, teve o funeral, mas no domingo tivemos, que era a festa da misericórdia, tivemos a missa às 10h30, né, pela alma do Papa São João Paulo II. Então agora vou recomeçar aquilo que eu escrevi nesse dia no meu diário espiritual, 3 de abril de 2005. Estive às 10h30 na missa na Praça São Pedro, pela alma de nosso Santo Padre. Tive a graça de estar perto do altar. Dia da misericórdia. Jesus me disse: Diego, proclame a minha misericórdia e busque perdoar a todos, como eu sempre te perdoei. Tu experimentastes tanta misericórdia do meu sagrado coração, para que levasse a misericórdia às almas. Isso foi no dia 3 de abril de 2005, dia da misericórdia. E por que eu contei isso? Porque hoje eu vou falar sobre o movimento Um Só Coração. Eu não vou contar toda a história, né? Um dia a gente pode até fazer uma live ou uma gravação sobre a história do movimento. Eu precisaria que estivesse comigo também a Neiva e o Paulo, que junto com eles, eu vou contar agora alguns detalhes, começamos juntos, por inspiração de Deus, esse movimento da divulgação da misericórdia de Deus, conforme a devoção de Santa Faustina e do Papa São João Paulo II, mas já que eles não estão aqui agora do meu lado, então eu vou contar só algumas partezinhas para vocês. Então, como vocês escutaram aquilo que eu escrevi no dia 3 de abril de 2005, né, que eu sentia no coração para divulgar a misericórdia de Jesus, e desde aquele momento, daquela festa da misericórdia e do dia da missa de sufrágio do Papa São João Paulo II, eu divulgava a misericórdia, o terço da misericórdia, e quando eu voltei para o Brasil, no ano de 2013, não que eu voltei em 2013, mas isso que eu vou contar é em 2013. Eu sei que eu estou passando um pouco do tempo, mas hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia, depois vocês já, né, não vão ter que me aguentar. Então, em 2013, eu estava como pároco em Cazuza Ferreira e ajudava também na paróquia Santa Catarina. E lá, na paróquia Santa Catarina, eu coloquei a quarta-feira pela tarde como a tarde da misericórdia. E eu ficava aquela tarde confessando, e às 6h, 6h30, a missa da misericórdia, pela devoção da misericórdia. E num dia, olha só, dia 3 de abril de 2013, isso que eu contei para vocês é dia 3 de abril de 2005. Dia 3 de abril de 2013, eu estava naquela quarta-feira à tarde, lá na paróquia Santa Catarina, nessa tarde da misericórdia, quando chega um casal que eu não conhecia, que pediram para conversar comigo, o Paulo e a Neiva. E eles podem contar
Depois eles podem contar por que eles chegaram lá, certo? Mas eles estiveram lá, ficaram admirados que tinha o quadro de Jesus misericordioso e pediram para falar comigo. A Neiva, eu sei que está aqui me assistindo, não fica brava comigo, mas não parava de chorar. E aí queria me contar algumas coisas que aconteceram na sua vida. E aí eu pedi, olha, me escreva, já que não está conseguindo falar tudo, vai me escrevendo, que eu vou lendo e a gente vai conversando. Ela pode falar melhor do que eu, mas acompanhando todos esses anos, e eu sou testemunha disso, da graça de Deus na vida desse casal, da sua família, tem um testemunho muito bonito e ela teve algumas revelações de Jesus misericordioso na vida dela, acompanhadas de milagres. E até eu estou pedindo para ela escrever um livro, né, com todos esses assuntos. Ela está organizando por obediência, não que ela me deve obediência, mas eu disse, olha, então faça, né? Se eu estou como diretor espiritual, eu peço que escreva tudo. E ela teve revelações importantes de Jesus. E ela não parava de chorar e ela dizia, será que ele vai acreditar em mim? E aí eu pedi para ela ir pouco a pouco escrevendo e me trazendo para que eu pudesse ler e depois comentar e conversar. Então nesse dia 3, a gente, nessa tarde, já que eles já divulgavam a misericórdia pela devoção de Santa Faustina, e eu também, desde aquele dia 3 de abril de 2005, já divulgava, e era testemunho da misericórdia de Jesus na minha vida, naquele momento, naquela tarde de oração, resolvemos fundar um movimento. Não tinha nome, mas vamos nos juntar, imagina, um casal e um padre. A fundação do movimento Um Só Coração vem de um matrimônio e de um padre, certo? Essas duas realidades da igreja. E naquele momento, começamos a divulgar juntos. E aí surgiu a inspiração dos acolhedores, que em vez de ter a capelinha que passa, tem o casal ou a pessoa acolhedora que acolhe na sua casa. Porque a gente comentava, olha, muitas vezes Jesus passava nas casas, nos lugares, outras vezes ele ficava numa casa, como lá da sogra de São Pedro, e as pessoas iam ao encontro dele. Então, vamos ter um oratório, não uma capelinha, um oratório, que é sempre aquele lugar de oração numa casa. E as pessoas, então, tem o casal que acolhe, então vai acolher essas pessoas. Em oração para rezar o terço da misericórdia, também, lá em 2013, a gente começou com essa dinâmica de preparar já, de refletir juntos sobre as leituras, o evangelho do domingo, do outro domingo, do próximo domingo, para estar mais preparados na Santa Missa, das leituras, a comunhão espiritual, né, o terço da misericórdia, a leitura de um trecho do Diário de Santa Faustina. É uma dinâmica que tem o momento de perdão, do ato de contrição, que passa a água abençoada e o pessoal, né, como um sinal de purificação dessa água que jorrou do coração de Jesus. Então tem a sua dinâmica. E depois de um tempo também, próprio no outro ano, a festa da misericórdia diocesana. Esse ano foi o 6º ano da festa no Santuário de Caravaggio, mas antes disso faltava um nome. E a gente estava em oração, conversando, isso era lá na casa da Neiva e do Paulo. Isso eles contam, eu não sabia. E eu estava com a Bíblia na mão, passando de um lado para o outro, e no final eu deixei aberto em cima da mesinha e fui embora. Aí eles pegaram e leram, que era justo naquela parte dos Atos dos Apóstolos, que diz que eram unidos num só coração e frequentavam todos os dias o templo, que é aquela parte das virtudes dos primeiros cristãos. E aí eles se olharam e falaram, né? Vai ser então um só
coração. O nome. Estamos unidos num só coração, assim surgiu o nome, e a gente foi pedir autorização para o bispo. E o bispo, naquele então, era Dom Alessandro, e ele conduziu, nos acompanhou, aprovou também a festa da misericórdia no santuário. O padre Junei do santuário, que é o reitor até hoje, um grande amigo do movimento Um Só Coração, ele aceitou, a gente organizou com ele, antes de falar com o bispo sobre a festa, não vamos passar por cima do reitor, ele concordou e a gente foi pedir para o Dom Alessandro para a festa da misericórdia. Então tínhamos os casais acolhedores, íamos começar a divulgar a festa da misericórdia. E no ano de 2018, dia 31 de outubro, até eu postei, que é um mês para nós muito particular, muito maravilhoso, porque é o mês da Santa Faustina e de São João Paulo II, mas no dia 31 de outubro, ele nos deu o decreto de aprovação, então dia 31 de outubro de 2018, o decreto diocesano de aprovação do movimento Um Só Coração, que eu coloquei no Facebook essa manhã, também com algumas fotografias. E também, com a aprovação dele, na Casa São Vicente, temos a Capela da Misericórdia, que começamos a ter os momentos de adorações, os momentos, a Santa Missa da Misericórdia. Também postei as fotos dessa capela, aonde Dom Alessandro foi celebrar a missa, foi ele que conseguiu o sacrário dessa capela. Então, divulgar a misericórdia, e eu agradeço a todos os acolhedores de Um Só Coração, porque quem chamou esse movimento não foi o Paulo, a Neiva, o Padre Diego, foi esse coração misericordioso de Jesus. E não é a única maneira de divulgar, é uma das maneiras de divulgar. Mas vocês são os alicerces, estão no início dessa construção fantástica da misericórdia de Jesus Cristo. E realmente temos a história, por que chegou para nós a relíquia de 1º grau de Santa Faustina e tantas outras coisas. Tem todo o testemunho do Paulo e da Neiva, da misericórdia na vida deles, tantas outras coisas que, sem dúvida, algum do movimento deve estar falando, ele se esqueceu de falar tal coisa, etc. Desculpa, a gente tem pouco tempo, já passei do tempo, mas eu quis mostrar como Jesus é fiel e a gente pode confiar nele. A base da devoção, da misericórdia, é essa frase que o próprio Jesus pediu para Santa Faustina colocar no quadro. Jesus, eu confio em vós. Restabelecer a confiança em Jesus. Quando eu conto um testemunho, não é para me exaltar, é para mostrar que realmente ele é fiel. Muitas vezes a gente não compreende, não entende, tem uma dificuldade, parece que as coisas não vão, mas Jesus é sempre fiel, ele está sempre do nosso lado. Podemos ser como os discípulos de Emaús, que estão tristes porque não entenderam, não tiveram nem paciência. Não tiveram nem paciência. Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar o 3º dia, não tiveram nem paciência de realmente ficaram tristes. A gente muitas vezes pode ser assim. Confiar na misericórdia. Eu quis mostrar através do diário espiritual como no dia 3 de abril de 2005, no dia da misericórdia, Jesus me colocou isso no coração. Diego, proclame a minha misericórdia. E no próprio dia 3 de abril de 2013, conheci esse casal maravilhoso, pessoas realmente de Deus. Nós não somos perfeitos, não somos santos, quem sabe eles mais do que eu, sem dúvida. Mas buscamos divulgar aquele que é santo, que é Jesus Cristo. E através da nossa união com ele,
podemos chegar à santidade. Jesus, muito obrigado, agradeço de coração por esse movimento. Amanhã a grande novidade tem a ver com tudo aquilo que durante essa novena eu fui falando da cruz, do Beato Miguel, de Santa Faustina, do Papa São João Paulo II, de São Vicente de Paulo. Estamos todos unidos num só coração. Alguns podem dizer, mas padre, tu falou ontem sobre a Associação São Vicente de Paulo, e não sei se vocês se deram conta que aquele momento que eu fui para Paris também foi em 2013. Muito bem, a Associação São Vicente, o movimento Um Só Coração, são irmãos. Tanto é que a capela está na casa de São Vicente, lá onde tem a medalha milagrosa, tem o quadro de Jesus misericordioso, o quadro de São João Paulo II, de Santa Faustina. Somos um só coração, todos unidos, clamando a misericórdia de Deus. Teria muito mais coisa para falar, mas quero agradecer a todos vocês pelas orações, todos vocês do Movimento Um Só Coração, por ter escutado a voz de Deus, mas escutar a voz de Deus a gente escuta sempre. O problema é a generosidade, é aceitar a voz de Deus e fazer dessa palavra vida na nossa vida. E vocês estão fazendo. Muito obrigado, Jesus, por ter me colocado pessoas tão maravilhosas na minha vida.